Minha pesquisa é sobre tratamento documental, especificamente através de um artefato muito caro, tanto a ciência da informação como a ciência da computação, chamado ontologia, né? Então, quem quer saber sobre a pesquisa, nós temos um domínio, que é a gestão documental arquivística, que precisa ser cada vez mais explorado, e ao explorar, a gente se aproximar de conceitos, e nessa aproximação de conceitos, esse conhecimento ser compartilhado. A gente compartilha o conhecimento através de artigos, de capítulos de livro, de teses, de dissertação, e a minha proposta é compartilhar esse conhecimento através de um artefato tecnológico, que é uma ontologia. Olá, eu sou o Logan Nobre, eu falo de Curitiba e sou um dos editores de marketing científico da revista A2Z, Novas Práticas em Informação e Conhecimento. Começa agora mais um episódio do podcast Revista A2Z, uma ação do projeto de extensão Ciência Aberta e a Gestão da Informação Científica, um projeto da Universidade Federal do Paraná, a UFPR. Hoje nós temos um episódio bônus e comigo estão Luiz Rogério Lopes Silva, doutor em Gestão da Informação pela UFPR, e André Vieira de Freitas Araújo, doutor em Ciência da Informação pela Universidade de São Paulo, a USP. Eles estão aqui comigo para falar sobre uma pesquisa recém-publicada, intitulada Proposta de Ontologia para Gestão Documental Arquivística de Acervo Acadêmico, que se originou em um projeto chamado Tratamento, Salvaguarda e Pesquisa Aplicada em Acervo Acadêmico do Ensino Superior, realizado no Departamento de Ciência e Gestão da Informação, o DCIG, que é o departamento da UFPR onde a revista A2Z está aqui vinculada. Então vamos começar aqui pelo Luiz. Luiz, por favor, te apresente aí para o nosso público te conhecer. Então fala quem você é, de onde você fala, o que você estudou, enfim, esse é o seu momento aí de se apresentar e de brilhar. Inicialmente agradeço pelo convite aqui para o podcast. Eu sou Luiz Lopes, falo aqui de Curitiba. Estou como professor substituto no Departamento de Ciência e Gestão da Informação da UFPR. Sou doutor em Gestão da Informação, pela pós-graduação do mesmo departamento. Uma alegria estar aqui na companhia do meu colega André Araújo também, para conversar sobre assuntos que para a gente é muito caro. Então, agradeço mais uma vez o convite e estou aqui à disposição para os esclarecimentos a respeito da pesquisa e também do projeto em que estamos, tanto André e eu, juntos, obviamente em funções diferentes, mas com o mesmo propósito. Muito bem. Agora vamos aqui ouvir a apresentação do professor André Araújo. Então, também é o seu momento aí de se apresentar e de brilhar. Tá bem, Logan. Muito obrigado, viu, pelo espaço. Alegria estar com você, com o professor Luiz, para a gente poder bater um papo não só sobre o projeto em si, todas as ramificações desse projeto, mas poder contribuir para a divulgação e o trânsito da ciência, né, e a assimilação da ciência por parte de diversos espaços da sociedade, né. Bem, eu me chamo André Vieira de Freitas Araújo, eu sou professor do Departamento de Ciência e Gestão da Informação, aqui da UFPR. Eu falo de Curitiba, especialmente nesse momento aqui do campus botânico, setor de sociais aplicadas. Bem, a minha formação lá na graduação foi em Biblioteconomia e Documentação, lá na Unesp. Depois eu segui o meu mestrado em História Social na USP e o doutorado em Ciência da Informação também na USP. Antes de atuar como professor aqui na UFPR, eu fui professor por muito tempo, por 10 anos lá na UFRJ, junto ao Departamento de Biblioteconomia, e cheguei aqui na UFPR em maio, junho de 2022. Bem, minhas áreas de interesse do ponto de vista de pesquisa, né, de uma maneira assim um pouco mais guarda-chuva, poderia dizer que são aquelas que transitam nessa relação entre informação e os seus aspectos históricos, informação e cultura, ou seja, dimensões da informação que nos ajudam a posicioná-la como um elemento fundamental e crítico para pensar o contemporâneo, apesar de me interessar muito e fortemente pelas experiências históricas da informação. Mas, no fundo, assim, eu sempre escolho a história muito mais como um meio e muitas vezes até uma metodologia para problematizar a informação no contemporâneo. Então, para isso, me interesso por algumas áreas vinculadas diretamente com a informação, como, por exemplo, a relação entre informação, memória, informação e patrimônio, bibliografia histórica, e também a própria organização do conhecimento, só que na sua dimensão histórica e epistemológica. E também do ponto de vista mais de uma atuação, acredito eu, muito mais fortemente de uma atuação profissional do que uma atuação de pesquisa, também me interesso diretamente pela área, né, e pelo campo da gestão de documentos, que é o que desemboca diretamente naquilo que a gente vai conversar um pouquinho mais hoje. Bem, acho que é isso. Podemos destrinchar um pouquinho mais ao longo do bate-papo.
Muito bem. E a gente está aqui hoje para falar, né, desse projeto chamado Tratamento, Salvaguarda e Pesquisa Aplicada em Acervo Acadêmico do Ensino Superior, que deu origem à pesquisa que o Luiz publicou, né, com outro autor, e ele está vindo aqui fazer essa divulgação hoje para a gente entender mais sobre isso, que é uma coisa bem interessante e que vai para além dos muros da UFPR, que vocês já vão saber. O título da pesquisa do Luiz é Proposta de Ontologia para a Gestão Documental Arquivística de Acervo Acadêmico. Luiz, queria saber de onde que surgiu a tua ideia para escrever sobre isso e o que é ontologia? Obrigado, Logan, pela pergunta. Eu acho que é necessário alguns contextos, né, antes mesmo de respondê-la. Eu acho que o professor André depois vai destrinchar melhor o histórico desse projeto, mas essa é uma demanda do MEC a respeito do tratamento e salvaguarda de 2 acervos acadêmicos de faculdades aqui de Curitiba, que fecharam abruptamente, encerraram as suas atividades de maneira muito abrupta, deixando aí um número de estudantes sem acesso a uma série de documentos, inclusive diplomas, certificados. E, a partir daí, o departamento assumiu essa responsabilidade junto ao MEC e, a partir daí, a gente começou uma série de atividades envolvendo desde o processo de tratamento, higienização, ali, transporte desse acervo, até chegar numa fase agora que a gente vai comentar mais para frente, que é a fase da digitalização e também da indexação desses documentos. Então, assim, num panorama geral, eu passei no edital do projeto para atuar como pesquisador. E aí, juntamente com outros 3 professores, sugerimos as coordenações do projeto, e a gente tem uma coordenação geral, uma coordenação de pesquisa e uma coordenação de documentação e outra coordenação de tecnologia, sugerimos temas. E como minha área de interesse é a área de organização da informação, mais especificamente a criação, modelagem e ampliação de ontologias, o meu projeto de pesquisa caminhou nesse sentido, na construção de uma ontologia que auxiliasse todo esse processo que o projeto pretende realizar, toda essa prestação de serviço, pegar esse acervo da forma como ele está, tratar, né, cuidar de acordo com os princípios arquivísticos e, a partir desse tratamento, digitalizar para colocar para as pessoas de interesse, digamos assim, né, para os interessados, sejam eles os alunos ou outro tipo de organização que tenha interesse, não só interesse, mas também autorização para alcançar esse acervo, que pudesse, então, assim o fazê-lo. Com isso, a minha ideia era unir, então, essa área do conhecimento, que é a área dos sistemas de organização da informação, mais especificamente as ontologias, para representar esse domínio, que é um domínio bastante caro a algumas áreas, como arquivologia, museologia e a própria ciência da informação, mas que muitas vezes, para essa especificidade, né, que tem os acervos acadêmicos, a gente sentia essa necessidade de uma representação melhor desse domínio para fins de recuperação da informação depois, ou até mesmo para auxiliar na própria dinâmica de trabalho do projeto. Então, a partir daí, então, eu comecei a analisar os documentos referentes ao projeto. Então, o projeto tem um processo extenso dentro do SEI da UFPR. E, a partir da análise desses documentos, da observação participativa no laboratório, trazendo também os documentos que guiam o trabalho, né, os fluxos que são desenvolvidos pelas equipes específicas de tratamento documental, outros fluxos que são desenvolvidos de maneira colaborativa também com a equipe de tecnologia, transformar esses fluxos numa representação lógica, né? Numa representação semântica, que é possível depois essa representação semântica que a gente chama de ontologia, né? Esse instrumento, esse artefato, que depois ele possa ser utilizado para diversos fins, né? O fim principal é para que a gente tenha uma clareza sobre como o projeto foi desenvolvido e, ao mesmo tempo, como cada uma das etapas a gente acabou transformando em classes, subclasses, estabelecendo propriedades, relações entre essas etapas, para que tanto pessoas quanto máquinas depois consigam entender esses fluxos e, a partir desse entendimento, a gente consiga recuperar essa informação de alguma maneira. Dando um exemplo, né, para ilustrar melhor. A gente muitas vezes não entende
o que é a higienização de um documento, né? Não tem noção do que seja uma higienização de documento. Então, a partir dos documentos do próprio projeto, a definição de higienização, os processos de higienização foram formalizados, né? Foram transformados em conceitos, e depois desses conceitos foram formalizados em ferramentas de criação de ontologia, justamente para que a gente consiga, tanto através de sistemas, como através de representação de modelos conceituais, entender do que se trata uma higienização. E a partir daí, dessa representação, a gente tornar o domínio mais conhecido e também criar artefatos que possam ser utilizados, inclusive, para otimizar esse processo de higienização. Então, assim, trocando em miúdos, a ontologia, eu a considero, né, um exercício bastante metodológico, não é à toa que a gente tem uma série de metodologias para a criação de ontologias. Então, esse exercício, ele parte desde o momento de entender a necessidade dessa ontologia, a partir dessa necessidade, adquirir conhecimento sobre o domínio, que é uma etapa bastante delicada, né, porque é a partir desse conhecimento que a gente vai formalizar. Então, geralmente, essa aquisição de conhecimento parte também da entrevista com especialistas, então o meu trabalho também reverberou de muita conversa com o professor André, com o professor Rodrigo, que é coordenador do projeto, com outros especialistas na área de gestão documental, observando também a literatura mais específica sobre gestão documental arquivística, né, que tem todas as suas particularidades, e a partir daí a gente vai criando um dicionário, né, um dicionário de termos. E desses dicionários é que a gente tem esse substrato, esse vocabulário controlado para poder formalizar e depois disponibilizar essa ontologia. Então, esse exercício é um exercício que demanda tempo, não é um exercício que se encerra em si mesmo, a ontologia está sempre passando por uma perspectiva de remodelagem, de ampliação, né? Dentro dos estudos de ontologia, a gente chama de enriquecimento, então a gente vai ver os termos que estão caindo em desuso, substituí-los. Explicar a ontologia assim, uma única resposta é difícil, e eu tenho medo da gente dominar aqui o podcast inteiro nesse sentido. Mas posso dizer que esse trabalho é fruto realmente de uma série de metodologias, uma série de métodos utilizados para extrair conhecimento a partir deste projeto e formalizar esse conhecimento para que seja, inclusive, reutilizado por outras instituições que talvez recebam uma demanda semelhante à nossa, de recuperação, de tratamento, de salvaguarda de acervos físicos nessa perspectiva de transformação digital, não só um processo automatizado de digitalização, mas também encontrando ali uma forma de organizar a informação, deixar essa informação com um pouco mais de possibilidade de recuperá-la mais facilmente dentro daquilo que a gente entende como um bom sistema de organização do conhecimento. Muito bem, vocês conseguiram perceber aí que essa pesquisa não é simples, é uma coisa complexa e trabalhosa, eu acho que ela ainda vai continuar. E ela foi realizada dentro de um projeto, né, que eu queria que o professor André agora explicasse para a gente o que é esse tal projeto de tratamento e salvaguarda de acervo, né? O que é isso, afinal, e como é que esse projeto foi parar na UFPR, se ele é da UFPR, se ele veio de algum lugar? Conta para a gente, assim, o contexto desse projeto. Sim, na verdade, o nosso projeto, né, cujo título é Tratamento, Salvaguarda e Pesquisa Aplicada em Acervo Acadêmico de Ensino Superior, ele começou exatamente em dezembro de 2022, que foi o momento, então, em que firma, então, um acordo junto com o Ministério da Educação, justamente para poder tratar um conjunto de documentos provenientes de duas instituições particulares que fecharam suas portas, como o próprio professor Luiz muito bem colocou. Uma faculdade denominada FACEL e outra faculdade denominada FANAC. Então, essa documentação, em verdade, é uma documentação de extrema importância, Logan, porque ela não só indica os percursos acadêmicos dos estudantes que estudaram nessas instituições, mas também uma documentação que, uma vez organizada, uma vez disponibilizada, ela pode e efetivamente dará condições para que seja feita uma análise dessa documentação e possivelmente até a emissão de diplomas para aqueles estudantes que efetivamente trilharam seus percursos dentro dessa instituição. Embora seja um projeto, ele é notadamente, declaradamente, ele é um projeto de natureza documental,
e que conta com metodologias muito claras do campo da arquivologia, ele tem como objetivo finalístico promover aquilo que a gente denomina até não só dentro de tantas ciências, mas do fazer, né, da vida social, que é a própria justiça social, ou seja, no fundo, nós estamos trilhando uma caminhada bastante adensada do ponto de vista teórico, do ponto de vista metodológico, para contribuir com a justiça a partir dos próprios documentos. Então, veja bem, nós recebemos uma demanda da reitoria, essa demanda da reitoria chega ao nosso departamento de Ciência e Gestão da Informação, o nosso departamento, ele assume essa demanda, dizendo sim, nós temos condições, nós temos escopo, nós temos equipe para poder enfrentar um projeto dessa natureza, cujo objetivo principal, então, nada mais é, ou muito, né, parece pouco, mas é muita coisa, do que trilhar esse tratamento a partir de várias etapas, que daqui a pouquinho eu vou descrever para vocês também, para então disponibilizar esses documentos, disponibilizar essa informação e poder contribuir efetivamente para a possibilidade de emissão de diplomas, como eu disse a vocês. Só que é interessante a gente pensar, Logan, que esse projeto, quando ele chega no nosso departamento, ele chega como uma demanda. É uma demanda social que se coloca para o nosso departamento. Então, nós precisamos, naquele momento, formalizar isso. E de que forma nós formalizamos isso? Entendendo que não deveria ser somente um projeto de prestação de serviços, porque nós estamos numa universidade. Então, ele é um projeto complexo, porque ele tem uma dimensão que é aplicada, efetivamente, aí nós estamos falando de colocar a mão na massa em uma documentação, né, e apresentar resultados concretos sobre essa documentação, mas ele é um projeto que engloba também outros dois projetos, um projeto de pesquisa, onde a pesquisa do professor Luiz está diretamente vinculado, e um projeto também de extensão. Tanto esse projeto de pesquisa quanto esse projeto de extensão, ele gerou inúmeros produtos ao longo de 2022. O projeto de pesquisa gerou inúmeras pesquisas formalizadas ou em comunicações de eventos científicos ou em publicações formalizadas em periódicos, propriamente dito. E o projeto de extensão, ele gerou inúmeros produtos tais como oficinas de formação não só da equipe específica que está atuando no projeto, mas oficinas que estiveram efetivamente abertas à comunidade externa, eventos tais quais seminários, e também as atividades de extensão, elas prevêem um tipo de articulação entre as atividades da universidade e a sociedade que possa atrair inúmeros atores acadêmicos. Então, para vocês terem ideia, por exemplo, né, nos eventos que foram organizados por esse time de pesquisa e extensão, nós tivemos aqui presentes não só a comunidade da UFPR, mas também atores acadêmicos e profissionais, por exemplo, de outras universidades, do próprio Arquivo Público do Estado do Paraná e assim por diante. Então, a ideia dessas ações, Logan, não é tornar mais complexo o projeto, mas é justamente tocar o projeto do jeito que nós entendemos no contexto da universidade. Porque, acima de tudo, nós estamos aqui para produzir conhecimento. Conhecimento científico, conhecimento técnico-científico. Então, na nossa compreensão, o objetivo finalístico do projeto, embora seja o tratamento de uma documentação, não seria possível trilhar esse caminho sem produzir conhecimento. Então, a gente produziu conhecimento a partir das pesquisas. Então, deixando bem claro, é um projeto de natureza múltipla, tá bem? É um projeto de natureza aplicada, mas é de natureza de conhecimento e de produção de conhecimento científico, e também um projeto que prevê ações de extensão de inúmeras ordens. Há um ponto importante que nós devemos considerar aqui também dentro do nosso próprio projeto, é que a motivação para poder desenvolvê-lo, e por que desenvolvê-lo num departamento de ciência e gestão da informação? Porque nós entendemos que temos condições de confrontar a informação nos seus inúmeros ambientes, inclusive a informação que é produzida e transita dentro dos próprios arquivos. Né? É claro, como o professor Luiz muito bem colocou, existem inúmeras disciplinas e áreas do conhecimento que classicamente confrontam os problemas arquivísticos, que é a própria arquivologia. Então, do ponto de vista teórico-metodológico, um dos nossos grandes horizontes teóricos metodológicos para a execução desse projeto, em todos os seus níveis, é a área da arquivologia. A área da arquivologia, a área da documentação, a ciência da conservação, por exemplo, né, é uma área do conhecimento que é fundamental para a realização do nosso projeto. Então, quer dizer, no momento que a gente começa a formalizar esse projeto, então, Logan, que envolve várias etapas burocráticas, que acho que não é tão interessante, acho que é mais interessante aqui, pelo canal que nós estamos, a produção do conhecimento, mas só para vocês terem ideia, nós formalizamos esse projeto também numa relação com a FUNPAR, que é a fundação que atua aqui junto à nossa universidade. Então, por exemplo, todas as tratativas de ordem burocrática acontecem nessa relação tríplice, né, entre o FPR
MEC e a própria FUNPAR. De modo, então, que no momento que começamos a formalizar esse projeto, a gente precisava formalizar a equipe. Então, nós definimos, então, 3 grandes equipes. A equipe de pesquisa, onde nós contamos com a coordenação do professor Helder Barbosa. Dentro dessa coordenação, então, nós temos inúmeros professores pesquisadores, onde o professor Luiz atua também. Então, essa é a coordenação de pesquisa. Temos a coordenação de tecnologia da informação, coordenada pela servidora Beth, e temos a coordenação de documentação. Eu sou o coordenador de documentação desse projeto. Então, cabe a mim orquestrar todas as metodologias que são estabelecidas dentro desse projeto, em todas as etapas técnicas desse projeto. Quando eu falo todas as etapas, é desde o comecinho, lá no diagnóstico, até o momento que a gente vai ter lá o sistema e vai entregar um sistema com todas as informações embutidas nele. Veja só como existe uma dimensão fortemente interdisciplinar. A pesquisa do professor Luiz, por exemplo, demonstra efetivamente essa interdisciplinaridade entre a gestão do documento e a organização da informação. Ou aquilo que nós falamos de uma maneira um pouco mais institucionalizada, né, aquilo que é provocado ou discutido no próprio campo da organização do conhecimento. Então veja bem que interessante. A gente tem esses horizontes teórico-metodológicos, mas nós temos também por baixo desse projeto, Logan, toda uma questão legal que configura no nosso país o lugar dos arquivos. Quer dizer, quando a gente faz uma discussão sobre arquivos no Brasil, nós estamos falando de lei. Existem leis que fundamentam a existência dos arquivos do nosso país. Quando nós falamos em digitalização, existem decretos, por exemplo, que orientam como a digitalização deve acontecer. Então, o projeto também é sustentado por uma base legal. Não é somente por um conhecimento técnico-científico, mas também por uma base legal. E isso nos leva a crer que nós estamos efetivamente, então, atendendo aquilo, por exemplo, que é estabelecido pela lei 8.159, lá de 1991, que é a chamada Lei de Arquivos, que vai dispor, por exemplo, sobre a Política Nacional de Arquivos, né? E essa Política Nacional ela vai dizer para a gente quais são os procedimentos, quais são as técnicas e as operações que constituem os arquivos. E aí isso é uma categoria geral, tá, Logan? Já dentro disso, nós temos uma problemática que é mais específica do nosso projeto. Como que os arquivos de instituição de ensino superior se mobilizam? E quais são as metodologias específicas para mobilizar os arquivos específicos de instituição de ensino superior? Não caberia naturalmente aqui explorar em detalhes tudo isso, mas o que eu quero dizer é que o projeto ele é sustentado, então, por dimensões legais, dimensões técnicas, dimensões científicas, e cada uma dessas dimensões produzem documentos próprios. Então, o tempo todo, tudo que a gente faz o projeto, a gente olha, estamos seguindo a lei, estamos seguindo as orientações técnicas, e assim por diante. Então, é um projeto altamente interdisciplinar que nos permite produzir, enfim, atender esse processo de tratamento. Muito bem, gente. Eu acho que agora a gente percebeu que esse projeto é bem grande. Eu acho que dá para comparar uma pequena organização, né? Tem setores, tem as pessoas executando o trabalho, tem um espaço físico, tem um material que chega, que é o acervo a ser tratado, né? Tem um produto a entregar, que é esse acervo tratado e documentado e higienizado, como foi dito aí. São várias etapas muito, muito complexas, né? E, Luiz, eu queria que você falasse agora pra gente. Você falou já sobre a sua pesquisa, deu uma introdução, diz o que é que ela é, mas quem tiver interesse em ler, em ter acesso a essa pesquisa, eu queria que você dissesse, né, onde que essa pesquisa foi divulgada, quem é que pode ter acesso, e mais, dá um detalhezinho a mais sobre a sua ontologia. Que metodologia tu usou para criar, como que tu criou, quais são os passos a passo, porque tem gente que vai te ouvir aqui, Luiz, e vai ficar interessado em fazer uma ontologia e estudar sobre isso, então dá um gostinho a mais da sua ontologia também. Obrigado, Logan. As ontologias já se mostraram aí como ferramentas eficientes, né, poderosas para facilitar, reunir, compartilhar conhecimento. E eu acho que cada vez mais é uma demanda, né, não só da ciência e gestão da informação, mas é uma demanda de várias áreas do conhecimento, como a computação, por exemplo, né, como a própria área de inteligência artificial agora está utilizando muito, porque tem essa carga semântica. E aí o professor André gentilmente reduziu ali de maneira muito pontual, não só o projeto, mas principalmente a relação da minha pesquisa com o projeto, né? O projeto ele não está apenas entregando uma prestação de serviços, né? Não é só o diploma digitalizado, encontrado, né? Não só respondendo essa demanda social. O projeto realmente ele está produzindo conhecimento o tempo inteiro. E esse conhecimento ele precisa ser materializado em artefatos.
Então, a gente tem, por exemplo, para o próprio projeto, uma das demandas da equipe de pesquisa é a criação de um manual de tudo que aconteceu, de todas essas etapas, detalhadamente ali, de como foi o processo de tratamento de salvaguarda. Então, entregar a ontologia também como artefato, publicar isso em espaços renomados da área de ciência e gestão da informação, também foi um desafio. Então, dizer onde essa ontologia está publicada, de que maneira as pessoas conseguem acessar esse material, é necessário pensar na própria organização hoje da ciência da informação no sentido de seus congressos, de seus espaços de debate, de seus espaços de troca, de encontro. E um desses espaços é a Conferência ISCO, né? A Conferência de Organização do Conhecimento, que esse ano aconteceu em Londrina, aqui no Paraná, e foi lá a primeira vez que eu pude mostrar a pesquisa, o início da ontologia, né, com 29 classes, 3 relações mais específicas sobre essas classes, mas sempre observando e deixando claro que se trata de uma primeira versão dessa ontologia, que a partir do momento em que o próprio projeto avança, a ontologia também sente a necessidade de ser enriquecida, volto a falar. Então, lá na ISCO, foi muito bom trocar com os especialistas, né, trocar com os colegas da área de organização do conhecimento, ideias sobre o próprio projeto. Não é à toa que o título do artigo, né, o título do capítulo, que depois virou capítulo de livro, ficou uma proposta de ontologia, porque a gente ainda está construindo esse artefato. Não é um artefato que, por exemplo, já está disponível, que as pessoas podem baixar em alguma linguagem, OWL, por exemplo, ainda não. A gente ainda está tratando isso como um artefato em produção, e por ser um artefato em produção, a gente está acompanhando o andar do próprio projeto para ver em que área específica a gente precisa enriquecer a ontologia. Então, inicialmente, ela trata desses conceitos de cada uma das etapas. Então, são 3 subontologias, uma subontologia de planejamento, envolvendo tudo aquilo que o professor André comentou, de diagnóstico, de transporte, de tudo aquilo que envolvia um olhar um pouco mais estratégico sobre o próprio projeto. Depois, uma ontologia sobre o tratamento documental em si, desde o processo de higienização, identificação, até mesmo a digitalização. Então, só para a gente entender conceitualmente o que se trata aquela área. E depois uma outra subontologia de salvaguarda, justamente pensando onde essas unidades documentais estarão dispostas, disponíveis, né, salvaguardadas. Para você ter uma ideia, dentro da subontologia de tratamento, a gente tem uma série muito grande de classes, né? Então, a gente está falando ali, por exemplo, de classificação, de avaliação, de ordenação, de recondicionamento, de armazenamento, de notações, até chegar à digitalização. Então, não é, de maneira nenhuma, um trabalho simples, é um trabalho minucioso e que cada uma dessas etapas, conceitualmente, precisam estar muito bem representadas, tanto para a área de conhecimento crescer nesse sentido e ter uma certa consonância, né, entendimento sobre termo ou sobre a etapa de trabalho, digamos assim, até para, na possibilidade de criar sistemas de organização do conhecimento, a gente ter interoperabilidade entre esses sistemas, porque todo mundo vai entender a digitalização através do mesmo conceito, e não um sistema entender digitalização através de uma forma, outro sistema de outra. De maneira geral, essa primeira versão da ontologia, ela nem recebeu um nome, para você ter uma ideia, porque a gente não quis dar um primeiro nome, porque se tratava de uma proposta. Então, agora, o professor Rodrigo e eu, que assinamos a ontologia e o capítulo de livro, estamos trabalhando já no enriquecimento dessa ontologia, agora já com o nome, a gente batizou a ontologia como Onton GDA, né, de Ontologia de Gestão de Documentação Arquivística, pensando mais especificamente na etapa de digitalização. Então, esse é um artigo que a gente já está trabalhando, o artefato já está mais robusto, né, já aumentou aí classes, relações e propriedades, e a proposta mesmo, ela acabou se tornando capítulo de livro, e o livro, para quem tem interesse, é o livro que reúne os trabalhos apresentados
nessa conferência da ISCO. É uma organização das professoras Natália Tognoli, Ana Cristina de Albuquerque e Brígida Maria Nogueira Cervantes. O nome do livro é Organização e Representação do Conhecimento em Diferentes Contextos, Desafios e Perspectivas na Era da Datificação. E está disponível, né, para quem quiser, no próprio site da ISCO, mas também qualquer buscador é possível encontrar através do título do livro, e aí lá na página 494 você consegue encontrar esse artigo explicando essa primeira versão, então, da OntoGDA. Nesse sentido, já adianto que para o próximo ano a gente pretende já submeter, né, já estamos submetendo, na verdade, esse enriquecimento da ontologia, essa ampliação, mais especificamente da parte de digitalização, com base, reforço o que o professor André falou, com base naquilo que os órgãos e a própria lei indicam, né? Então, a gente também utiliza como aquisição de conhecimento, não só os documentos do próprio projeto, como também as orientações do CONARC, como também todas essas leis que envolvem aí o tratamento e digitalização de acervos acadêmicos. Então, o cruzamento dessas informações é que geram o conceito. A gente busca depois validar esses conceitos com especialistas da área para depois formalizar isso numa ontologia. Então, é um trabalho que eu diria só está começando. A gente tem aí não o desafio do primeiro ano do projeto, um projeto que se renova agora para o seu segundo ano, que esse desafio da ontologia especificamente desse artefato, ele com certeza irá superar o próprio projeto, porque além de caminhar paralelo com as atividades, a gente pretende extrapolar para outras áreas do conhecimento, buscando inclusive especialistas que fogem do próprio projeto, mas que já trabalham com isso para validar. Então, assim, só estamos começando e eu tenho certeza que quem estiver nos escutando, nos vendo e tiver interesse em colaborar, tiver interesse em saber mais desse projeto, a gente se coloca muito à disposição, porque realmente a divulgação científica não só permite saber o que a comunidade acadêmica está fazendo, mas permite também criar conexões e possíveis parcerias de atuação na área científica, o que para a gente só enriquece o campo e a ciência como um todo. Muito bem, então essa pesquisa aí que o professor Luiz citou agora, esse capítulo de livro, o link estará aí na descrição do episódio, assim como os contatos, né, das pessoas que estão aqui sendo entrevistadas, caso você que está nos acompanhando, nos vendo, nos assistindo, tenha interesse talvez em contribuir, entrar nesse projeto, nessa pesquisa. E, professor André, como é que essa pesquisa aqui que o Luiz acabou de falar, né, essa ontologia, esse artefato aí que ele está construindo, como é que isso tem ajudado, tem influenciado aí no andamento, na execução desse projeto? Bem, Logan, em relação ao alcance, né, o impacto da pesquisa para o desenvolvimento do nosso trabalho, a nossa expectativa é sempre um trabalho de retroalimentação, né? As atividades envolvidas na coordenação de documentação, elas auxiliam na construção das pesquisas, e as pesquisas nos auxiliam em qual direção? Aí eu acho que é a direção fundamental do fazer científico. É justamente poder rever alguns percursos e também poder construir uma postura crítica sobre os nossos próprios fazeres. Acho que esse é o primeiro elemento, que atravessa todas as pesquisas produzidas até então no contexto do nosso projeto. De forma mais específica, a pesquisa do professor Luiz nos ajuda a perceber em que medida, como traduzir os fazeres em conceitos. Em que medida esses conceitos, então, eles estão sendo sustentados pelo fazer e pelo contato empírico com a documentação. Então, acho que a contribuição ela vem muito nesse sentido, de nós podemos perceber os nossos percursos e nós podemos também fortalecer os nossos próprios instrumentos de gestão de documentos. Quer dizer, a gente também constrói um montão de instrumento interno, né? Por exemplo, um glossário, né, de tipologias documentais, até uma estrutura de metadados que auxiliará diretamente a construção de um sistema específico. E, claro, a ontologia especificamente, embora ela não tenha adentrado, ela é mencionada, né? A questão da classificação aparece ali, não é, Luiz? Como uma das etapas, mas, por exemplo, como a ontologia ela pode nos ajudar até a rever questões de classificação, questões críticas que as próprias instituições de ensino superior já têm formulado hoje. O MEC também produziu instrumentos que subsidiam o trabalho com a documentação, mas são instrumentos criticáveis também. Né? Então, eu acho que um trabalho dessa natureza também nos ajuda a perceber como determinados conceitos estão sendo trabalhados dentro desses instrumentos. Então, objetivamente falando, acho que a contribuição ela vai nessa direção. Como essa ontologia ela pode ser aplicada em outros contextos, eu acho assim. Nós temos uma agenda complexa no nosso país hoje.
que é a quantidade de instituições de ensino superior que têm vivido a mesma problemática que essas duas instituições viveram até chegar aqui na UFPR. Então é sintomático este problema de fechamento de instituição de ensino superior e, consequentemente, o abandono, o termo é esse, o abandono dessa documentação, a revelia de qualquer coisa é algo sintomático e algo que tem acontecido recorrentemente no nosso país. Então, o que significa? Que isso é uma demanda para o campo da informação, é uma demanda para o campo da documentação. Então, eu acredito que uma ontologia como esta, né, o aprimoramento de uma ontologia como essa, pode efetivamente se tornar um horizonte teórico-metodológico para o fortalecimento e execução de trabalhos da mesma natureza em outras instituições. Então, o que eu quero dizer de uma outra forma? Uma ontologia como essa pode nos ajudar, inclusive, não só a rever os percursos, mas fortalecer as nossas metodologias. É isso, porque a metodologia que nós estamos desenvolvendo, Logan, para colocar ali a mão na massa, ela está sendo feita com o carro andando, entende? Então, assim, é o carro andando e a gente vai pensando metodologicamente as coisas. Não houve tempo assim, vamos um ano construir pesquisas, vamos um ano sustentar o projeto em termos de horizonte teórico-metodológico e depois executá-lo. Olha que interessante, para projetos futuros, talvez os projetos futuros não precisem se desenvolver com o carro andando, já com o carro parado, com as coisas debatidas, amadurecidas, fortalecidas e assim por diante. Então, acho que a grande contribuição, ela vai nesse sentido. E eu acho que tem um outro ponto também, que é uma pesquisa dessa natureza contribuir diretamente, que sai do nosso projeto, e aí que entra numa contribuição científica numa dimensão mais ampla, que é justamente o debate, que ele é tão intenso hoje, sobre essa relação entre aí é uma discussão já de ordem disciplinar, né? Que é a relação entre a arquivologia e a própria organização do conhecimento como domínio. O domínio da arquivologia e o domínio da própria organização do conhecimento. Essa discussão ela tem sido bastante urgente nos últimos anos, de modo que alguns pesquisadores da área de arquivologia têm utilizado a terminologia, por exemplo, que seria a organização do conhecimento arquivístico, né? Ou seja, o que seria esse conhecimento arquivístico enquanto uma categoria específica de conhecimento. Então, Logan, há uma discussão já aí travada não só pela própria professora Natália, não é? Presidente da ISCO Brasil e também uma das organizadoras da publicação que o professor Luiz mencionou, mas então percebam que essa pesquisa do Luiz está muito alinhada a essa agenda colocada de natureza disciplinar, dessa relação entre a arquivologia, o domínio da arquivologia e a própria organização do conhecimento, né? Então eu vejo contribuições nesse sentido. Acho que o ponto aí de debate, talvez o ponto de tensionamento as visões elas não são homogêneas. Essa relação entre o domínio da arquivologia e a organização do conhecimento, né, ela fortalece o campo da organização do conhecimento, mas cria também um ponto de tensionamento na própria arquivologia, já que para alguns atores acadêmicos da área da arquivologia, o conhecimento ele é uma categoria importante, mas antes dele, por exemplo, há uma outra categoria, que é o documento. Né? E aí isso tem a ver com dimensões outras da arquivologia. Mas, gente, ciência é isso. Né? São os pontos de relações, de tensão, de construções e reconstruções. Mas só quero, mais uma vez, afirmar, a pesquisa do professor Luiz vai ao encontro dessa agenda urgente, né, que a Sociedade Internacional para a Organização do Conhecimento tem colocado, de cada vez mais trazer os problemas da arquivologia para o seu núcleo. Se isso é simples, se isso gera atenção ou não, aí é outra história. É um projeto grande, gente. É um projeto grande. E pra gente aqui, né, entender um pouco melhor, eu queria que o professor André falasse agora pra gente de forma pontual quais foram as etapas desse projeto, né? Porque é um projeto que a gente entendeu aqui que a UFPR recebeu essa demanda de documentos para ser tratado, enfim. Mas quais foram as etapas? Desde chegar a esses documentos até concluir, até entregar esse projeto, né? O que foi feito? Então, lembrando naturalmente que essa documentação, ela estava num espaço, na verdade, eu não cheguei a mencionar aqui no início do nosso podcast, né? Mas no momento que essas instituições, elas fecham as portas, dado vários percursos, enfim, que não é objeto aqui do nosso bate-papo, essa documentação ficou guardada em uma escola, aqui em Curitiba. Então, a primeira etapa do nosso projeto constituiu em quê? Em uma visita a esse espaço para fazer um primeiro reconhecimento sobre as condições de salvaguarda dessa documentação. Feita essa primeira visita, então, nós começamos as tratativas para o transporte dessa documentação para a nossa universidade. Então, a primeira etapa do projeto foi, vou usar o termo aqui avaliação, mas não é avaliação arquivística no sentido estrito, tá? Foi uma primeira observação dessa documentação para perceber as suas condições.
A segunda etapa, ela foi justamente trazer essa documentação para a nossa universidade, para o nosso setor. Num plano ideal, Logan, seria o quê? Idealmente seria o quê? Trazer essa documentação com um local de trabalho já preparado e já organizado. Mas a gente bem sabe que todo projeto não é assim. Então as coisas também aconteceram tudo ao mesmo tempo. Essa documentação chega aqui, ela passa por uma desinfestação, considerando as suas condições, né, de conservação, e aqui eu estou falando de questões muito urgentes, não é? Então, quer dizer, a gente precisava desinfestar essa documentação, não só para a segurança do acervo, mas, acima de tudo, para a segurança da equipe que atuaria e está atuando sobre essa documentação. Então, a documentação ela foi transferida, desinfestada, e, ao mesmo tempo, nós, então, tocamos a preparação do local de trabalho. Já inicia-se de forma paralela, ali no escopo da equipe de tecnologia da informação, como que ficaria a estruturação, né? Como que seria essa infraestrutura tecnológica, ou seja, como consolidar uma infraestrutura tecnológica mínima para que o projeto pudesse seguir, né? Então, nós começamos a fazer o trabalho de higienização dessa documentação. Só que essa higienização, num primeiro momento, ela teve muito mais como foco a extração de objetos estranhos aos documentos, como, por exemplo, clips, grampos e assim por diante. E aí há toda uma metodologia específica para fazer isso, tá, Logan? Então, por exemplo, existe um fluxo que nós desenhamos para a higienização. Após a higienização, a etapa que foi foco aqui principal foi de uma primeira identificação, que não é uma identificação arquivística no sentido estrito, mas era uma identificação no sentido de separar o que era a documentação da Facel e o que é a documentação da FANAC. O que é documentação de graduação e o que é documentação de pós-graduação. O que é documentação de atividade fim e atividade meio. E por que isso é importante? Porque o nosso foco nuclear, num primeiro momento, é a documentação de atividade fim. E depois, num outro momento, nós começamos a fazer o trabalho de identificação, essa sim mais arquivística, da documentação no nível da tipologia. E aí aqui é um conceito, né, da área de arquivologia mesmo, que nos leva a observar, mas sobretudo relacionando a atividade que gerou esse documento. Então, por exemplo, um dossiê de aluno é um tipo documental, um dossiê de registro de diploma é um tipo documental, né? Um requerimento é um tipo documental, um diploma é um tipo documental. Então, cada um desses tipos passaram a ser mapeados, auxiliando na construção de instrumentos de trabalho e glossários, né, até para poder fazer um controle terminológico sobre os seus usos. E aí a documentação também, Logan, agora, estamos justamente nesse momento do projeto. Nós definimos uma estrutura de metadados a partir desses tipos documentais. Essa estrutura de metadados, ela foi entregue para a equipe de tecnologia da informação, que está trabalhando, então, numa tradução dessa estrutura de metadados para um sistema. Então, esse é o momento que a equipe de TI está trabalhando, né? E aí, enquanto nós estamos discutindo isso, também esses tipos documentais já foram classificados para que dentro do sistema nós tenhamos uma classificação automática. E a etapa, assim, que é a que a gente está mais confrontando nesse momento é a digitalização. E aí a digitalização também criamos um fluxo, também criamos um documento complexo aí que tem umas 5, 6 páginas, que agora vai auxiliar diretamente a extensão da ontologia que o professor Luiz está criando, né? E a digitalização, ela segue os decretos estabelecidos para isso, né? E tem acontecido aqui no nosso setor a partir também de um fluxo de trabalho muito próprio. Então, praticamente, o que nós fizemos, Logan? Nós redesenhamos a sala. Quando terminamos a higienização e identificação, nós redesenhamos a sala do ponto de vista do seu mobiliário, né, e de organização de equipe para que a equipe pudesse executar a digitalização. Bom, o que nos aguarda agora a curto e médio prazo? Seguir a digitalização, iniciar a descrição dessa documentação dentro de um sistema próprio, que aí é um outro debate também, porque é uma descrição de natureza arquivística, que envolve um outro nível de complexidade, reacondicionar esses documentos. Nós vamos então trabalhar na notação dos invólucros e das caixas, embora a gente já tenha anotações mais gerais para as caixas, e encaminhar essa documentação para a guarda definitiva, né? E aí, naturalmente, seguir as etapas que a gente diz que são as etapas de finalização, né? Que é o relatório final e assim por diante. Então, temos aí, Logan, uma caminhada grande no projeto, e por isso a gente batalhou e estamos trabalhando, né, para a extensão, não é, desse projeto que, felizmente, conseguiu, né, ampliar os prazos para que a gente possa tocar mais o trabalho com a documentação. Muito bem. Luiz, se você pudesse resumir esse seu capítulo de livro, principalmente para quem não é da sua área de atuação, o que você diria? Minha pesquisa é sobre...
Minha pesquisa é sobre tratamento documental, especificamente através de um artefato muito caro, tanto a ciência da informação como a ciência da computação, chamado ontologia, né? Então, quem quer saber sobre a pesquisa, nós temos um domínio, que é a gestão documental arquivística, que precisa ser cada vez mais explorado, e ao explorar, a gente se aproximar de conceitos, e nessa aproximação de conceitos, esse conhecimento ser compartilhado. A gente compartilha o conhecimento através de artigos, de capítulos de livro, de teses, de dissertação, e a minha proposta é compartilhar esse conhecimento através de um artefato tecnológico, que é uma ontologia. Perfeito. E essa ontologia apresentada nessa publicação científica é uma pesquisa que ainda vai continuar, né? Como você já adiantou aqui um pouco para a gente, mas resumidamente, quais são as próximas fases da construção dessa ontologia para ela ser concluída e ficar disponível para uso de fato? Então, a gente pretende, após essa etapa de digitalização e também de descrição, como o professor André bem colocou, ampliar a ontologia, e aí a gente acha que já tem um suporte. A ontologia já está robusta o suficiente, no sentido de conceito, para ser disponibilizada. Então, a ideia agora é que a gente documente todo o processo de construção através de outro artigo, submeta esse artigo à apreciação dos pares. Com essa devolutiva, a gente refaz a ontologia, observa novamente, devolve à coordenação de documentação o próprio artefato para ser validado também enquanto especialistas de domínio, e entendendo, então, essa ontologia enquanto um artefato válido e pertinente, não só para representar as etapas e o próprio projeto, mas também para, como o próprio André salientou, representar e avançar nessa discussão acirrada aí entre arquivologia e ciência da informação. A partir dessas validações todas, a gente colocar o instrumento à disposição. Obviamente que os próprios estudos de ontologia já reforçam. É um instrumento em constante atualização, ou pelo menos deve ser. Então, mesmo de maneira disponível, a gente espera que outras instituições, outros pesquisadores avancem a partir dessa primeira e dessa segunda versão da OntoGDA. É um caminho que a gente também não tem pressa, porque a própria ciência vai se descortinando nesse sentido, né, se desdobrando a partir daí, e também a gente quer muito que isso aconteça tal qual o projeto também vai sendo finalizado, né? Não adianta a gente antecipar as coisas, porque a gente viu que, por exemplo, na primeira versão, a gente teve um documento, que é o fluxo, né, professor André, de higienização, que passou por mais de 10 versões até a gente encontrar uma versão que fosse mais condizente com o processo. Porque realmente o que o projeto está fazendo é inovador. Eu acho que é importante a gente falar sobre isso. O professor André trouxe muito a questão da urgência e da realidade que essa demanda social representa. Então, tem muita universidade, muita faculdade fechando e abandonando esses acervos. Então, quando a gente entende agora e visita os laboratórios do projeto, conversa com os especialistas, observa de fora e de dentro o que está acontecendo, a movimentação que isso está provocando no próprio departamento de Ciência e Gestão da Informação, a interdisciplinaridade do projeto, a participação dos alunos, tanto na esfera da graduação quanto da pós-graduação, é de se parabenizar muito, e nesse momento eu gostaria de fazer isso na figura do professor André, mas também na figura do professor Helder e do professor Rodrigo e da Elizabeth, que são os coordenadores do projeto, porque o que realmente está acontecendo no departamento, melhor, no setor de ciências sociais aplicadas, é inovador, né? Então, esse termo de execução descentralizada que o MEC propôs, da forma como o DECIG está desenvolvendo, né, e com isso também transformando em conhecimento, também transformando em ciência e popularizando todo esse processo de prestação de serviço, realmente é inovador e louvável. Então, a gente não quer atrapalhar, atravessar o processo. É importante que essa ontologia também vá respeitando esse fluxo, para que ela seja também um artefato que se aproxime dessa excelência que o projeto tem se mostrado. Muito bem, a gente está chegando aqui já ao fim do episódio. Quero lembrar que os links de acesso, tanto ao projeto, quanto ao departamento, quanto à pesquisa que está sendo aqui citada, a ontologia em construção, estarão todos descritos aí na descrição do episódio. E para encerrar, professor André, você gostaria de fazer alguma indicação cultural aqui? Pode ser um livro, um filme, uma série de TV, um álbum, um museu, um podcast?
sobre qualquer assunto? Eu quero sim. Eu adoro aquele cantor de Castanhal chamado Jalu. Eu adoro o Jalu, super legal. E ele lançou um disco agora recentemente, e eu tenho ouvido todos os dias esse disco, tá bem legal mesmo. Eu tenho escutado todos os dias. É o que me veio agora aqui em mente. Como é que chama esse álbum? Então, o artista é o Jalu, né? Jaloo, e o álbum se chama Mau, M-A-U. Muito bem, a indicação do professor André tá aí, é um álbum chamado Mau, que também vou deixar linkado. Luiz, mesma pergunta, uma indicação cultural. Eu sou das séries, né? Então, tenho assistido muita coisa boa, mas muita coisa nacional excelente, assim. Então, a minha indicação de série é Cangaço Novo, uma série que está na Amazon Prime, né? Na Prime Video, o streaming da Amazon. Tem direção, assim, espetacular do Ali Muritiba e atuações sensacionais de uma geração de atores nova aí que veio realmente para ficar e fazer do audiovisual brasileiro aquilo que ele já é, né? Uma referência mundial. Então, Cangaço Novo, quem ainda não assistiu, eu indico. Muito bem, vou deixar linkado aí também na descrição. Professor Luiz, professor André, muito obrigado por ter aceito o convite e terem vindo aqui conversar conosco. Obrigado a você, Logan. Muito obrigado por esse espaço. Parabéns à revista A2Z pelo projeto. Eu acompanho o canal, acompanho o podcast e tenho certeza que essa forma de divulgação científica só tende a crescer, porque aquilo que a gente produz na universidade precisa alcançar a sociedade, e eu acho que o trabalho que vocês estão fazendo caminha nesse sentido. Meus parabéns e meu muito obrigado. Obrigado. Logan, obrigado, viu, também mais uma vez pelo convite, agradeço a você, agradeço ao professor Luiz pelo convite também, vida longa ao projeto, a sua pesquisa também, viu, professor Luiz? E é isso, eu acho que a gente tem que criar estratégias mais alcançáveis, né, para que o conhecimento ele não só chegue, mas assim, faça sentido, né, para o mundo social, tem que fazer sentido para o mundo social. E desejo muito sucesso a A2Z, que é não só uma revista, mas também todas essas ramificações, né, esses canais de divulgação, tem ajudado a fortalecer não só o nosso departamento, né, de Ciência e Gestão da Informação, mas também ocupando o efetivo espaço que a A2Z merece no espaço das divulgações e revistas da área de Ciência e Gestão da Informação. Obrigado, Logan. Obrigado, Luiz. Chegamos ao fim de mais um podcast Revista A2Z, uma ação do projeto de extensão Ciência Aberta e a Gestão da Informação Científica, um projeto da UFPR. Na descrição estão os contatos dos entrevistados e os links para você encontrar a Revista A2Z, um periódico científico interdisciplinar e de acesso aberto do programa de pós-graduação em Gestão da Informação da UFPR. Visite o nosso site, revistas.ufpr.br/ATOZ. Nas mídias sociais e nos maiores agregadores de podcast do planeta, é só buscar por Revista A2Z. Eu sou o Logan Nobre e a gente se fala no próximo episódio. Até mais. Até breve, pessoal.